Olá, boa tarde. Mais um dia de entrevistas aqui no nosso projeto, a professora quer saber. E olá, Vitória. Olá a todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso projeto vai entrevistar a professora Thalita Menezes, uma professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também de outras instituições, advogada, né, da OAB Leopoldina, brilhante, e aceitou esse nosso convite para estar aqui com a gente e falar um pouco desse assunto tão bacana que é o acesso à justiça, né? Nós estamos recebendo a nossa convidada. Olá! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Prazer ter você até aqui. Fiquei muito feliz em Gratidão. receber o nosso convite e aceitou. Porque eu sei que você é uma professora lá no IEM, na Universidade Federal, você é uma professora assim, muito querida. Eu vejo os alunos falando todos de você, porque aluno faz fofoca, né? Aluno conta tudo. Aí, você é uma professora muito querida, eu sei que as suas aulas são muito demandadas. Eu vi quando a gente fez oficinas, né, no outro período, nos tempos, longe do inverno da pandemia, né, que a gente está igual Game of Thrones, né? O inverno Isso, chegou. isso. E os alunos frequentaram muito as suas oficinas, né? E eu falei, bom, vou convidar a professora Thalita para estar ali com a gente, falando um pouco do assunto mais confortável para você. Podia ser vários, eu sei, mas a gente vai falar hoje de acesso à justiça. Então, assim, eu pedi para a Vitória, que está aí com a gente, e todas as pessoas que começarem a entrar, que começo de live é assim mesmo, né? Tá todo mundo usando o espaço virtual. E aí, a gente começar a convidar as pessoas. E é isso, quero te agradecer, tá, professora? Imagina, o prazer é meu. Eu tô aqui cercada de cola para a gente poder bater o papo. E estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito desse bate-papo, das lives. É uma coisa que eu aprendi a fazer há pouco tempo. Eu sempre fui uma pessoa sem muita afinidade com tecnologia. Então, lá em casa, quem gosta de tecnologia é meu marido. É professor, o Fábio, os meninos, as crianças, e eu era aquela pessoa mais. Só que agora, com a pandemia, nós estamos sendo obrigados a lançar mão de recursos que já estavam à nossa disposição. E É, ver que não tem um bicho de sete cabeças, né? Então, está sendo muito interessante esse aprendizado, eu tô curtindo, tenho feito também algumas lives pela OAB. E, enfim, cada dia mais eu aprendo a mexer em algum recurso. Já paguei uns micos em live assim, de inverter a câmera, aparecer a sala da minha casa. não é. Não, a gente faz de tudo, né? Mas assim, eu até sempre falo com as pessoas assim, não, a pessoa fala, eu não pude assistir, tinha uma outra também, eu fiquei dividido. Falei, gente, calma, sem estresse. A gente Agora sabe que o mundo, grava. né, o mundo tá assim mesmo, a gente tá disputando cada oportunidade que a gente tem de se ver e de se falar, mas fica gravado, né? E o importante é o que eu sempre falo, até converso isso com a Vitória, o importante é a gente fazer, persistir numa ideia, principalmente no que se refere à educação, que no país a gente tem altos e baixos, né? E a gente precisa, assim, dar o exemplo da persistência, né? Porque não adianta você chegar no obstáculo e, tá, não deu não. E aí pronto, acabou, né? Educação é persistência, né? É descobrir a cada dia que desse jeito não dá, dá de outro, daquele não deu também, a gente vai por ali, a gente vai por aqui, Tem e a formas gente de chega lá, viabilizar. né? A gente tenta assim, vamos tentar viabilizar essa forma. Eu gosto muito dessa palavra, né? É. Viabilizar. Como é que a gente pode viabilizar? Se não vai ser de um jeito, vai ser de outro jeito. É lógico que, dependendo dos caminhos que a gente escolhe, sempre tem um preço, sempre tem um custo, né? Nem sempre, né, a gente consegue alcançar o resultado qualitativo através desses meios tecnológicos, daquilo que a gente quer. Acho que a gente tem muita coisa para aprender. Aham. E a gente também se descobriu um país muito inacessível, né? Um país que as pessoas têm diferenças de financeiras, sociais e de acesso, né?
parecia que a gente via as pessoas todas com o celular lá na mão, parecia que era todo mundo igual. Mas a gente descobre que as pessoas têm dificuldade, né? E até é uma discussão da educação, né? O quanto que a gente pode fazer uso dessas ferramentas e viabilizar um ensino de qualidade. São Sim, questões que a gente vai ter que aprender a trazer e olhar com critério, né? Senão a gente se perde, né? sim, porque ter um celular não significa ter um celular com qualidade suficiente para baixar determinados aplicativos, para receber É, determinados programas e ter a internet. Não é todo mundo que é, tem internet em casa. Então, mas eu acho que é interessante, sabe? Esse momento agora é um momento muito interessante porque as diferenças sociais estão aparecendo mais ainda. Sempre esteve aí, mas é uhum, como se a gente estivesse diante de um raio-x. é. Né? A gente está fazendo um raio-x e tudo que sempre esteve presente agora está aparecendo mais ainda. Quem quiser negar, vai negar naquela vibe do não, não É, existe. não está acontecendo Porque quer nada. negar, E mas que está assim, na cara. minha experiência aqui, eu fico sempre muito feliz que dá sempre muito problema com pessoas que me dizem assim, mas minha internet é maravilhosa. Aí eu penso sempre assim, que bom que deu problema com essa pessoa, porque assim ele descobre que se ele tem uma internet maravilhosa e teve problema, aí ele pode começar a pensar como é que é aquele que não tem. E aí eu sempre falo isso, né? E é nessa vibe, assim, de pensar a educação e os acessos e a justiça e o direito, que esse tema teu é muito oportuno, porque a gente tem, a nossa Constituição é linda, né? Linda, linda, eu acho ela linda. Eu acho que, apesar da gente estar sempre inserindo e tirando e modificando, ela é muito bem feita, mas ela traz questões como essa, que a gente vai discutir hoje, que é a questão do acesso à justiça. E existe uma base, né, professora, constitucional para a gente falar de acesso à justiça. Então, a minha pergunta, na realidade, é te pedir para falar dessa base constitucional do acesso à justiça. Antes de mais nada, bom, boa tarde a todos que entraram, a todas e todas. É um prazer estar aqui. E antes de mais nada, eu acho que é importante a gente deixar claro que quando se fala de acesso à justiça, a gente não pode ter um olhar estrito senso em pensar em acesso ao poder judiciário apenas. A gente acaba confundindo um pouco, né? Enquanto sociedade, né? Quando eu falo a gente é sociedade. Acaba Uhum, tendo uma certa confusão. Por quê? Quando se fala de acesso à justiça, no sentido estrito, você pensa no princípio da inafastabilidade do poder judiciário, né? Que é uhum, um princípio constitucional que diz que não será, né, impedido que o judiciário aprecie questões de direito, né, que ele não pode se uhum, recusar a apreciar essas questões. A gente fala da possibilidade de acesso gratuito à uhum, justiça, a gente fala sobre os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, tem uhum, a ação popular que o cidadão também pode, né, lançar mão. Então, uhum, aqui, França, eu até coloquei, né, destaquei para quem quiser anotar, que sim, lá no artigo 5º da Constituição, nós temos alguns incisos que vão nos remeter a esse amplo acesso à justiça, que são, uhum, né, os incisos 35, que é justamente o da inafastabilidade do Poder Judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. uhum. Lá no 40, 40, peraí, deixa eu só conferir aqui. Esses algarismos romanos me deixam doida, eu não é errado para vocês. Aí quando É, eu fico com dúvida, o que eu desembargador faço Alexandre Câmara disse que é mesmo. explicou para o filho dele que a gente aprende algarismo romano, porque um dia você pode trabalhar com direito, aí você vai precisar ler. Não, e o artigo 5º é um ótimo índice, né? Se você estiver procurando, você vai Nossa! encontrar. Mas é porque eu transcrevi só alguns que nos interessavam. Então, para não ter dúvida, está aqui. Artigo 54, que é, no caso, né, ninguém será privado da liberdade de seus bens sem devido processo legal, que é o famoso princípio do devido processo legal. Né? Logo mais adiante, no 55, nós temos também o direito ao contraditório, a ampla defesa. Ainda no 73, que fala da ação popular,
77 da gratuidade de habeas corpus e habeas data, né? Então, assim, eu destaquei alguns aqui apenas para ilustrar onde no artigo 5º nós temos vários dispositivos que nos remetem a esse direito ao acesso à justiça. Mas o acesso à justiça, ele não é apenas o direito à judicialização, não é apenas o direito de buscar, através de uma ação judicial, uma resposta do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional. O acesso à justiça é a possibilidade que o cidadão tem de se utilizar de vários caminhos judiciais e extrajudiciais para satisfazer interesses próprios e coletivos também, né? Lembrando que, além das possibilidades de atuação individuais, o indivíduo tem na Defensoria Pública, no Ministério Público e ainda em algumas outras instituições a possibilidade de defesa de direitos coletivos. No âmbito privado, é muito comum que a gente acabe vendo apenas as ações individuais. Então, só para exemplificar, né, quando a gente fala de acesso à justiça, eu posso estar falando tanto do direito de uma pessoa, de, por exemplo, porque teve um problema na sua conta de luz ou na sua conta de telefone, de ir até o judiciário pedir uma reparação, né, uma adequação do serviço, como de extrajudicialmente também está atuando. Então, se esse cidadão notifica, por exemplo, uma Light, uma SEG, uma concessionária, essa notificação, não necessariamente judicial, ela pode ser extrajudicial, ela dará efeitos jurídicos àquele ato, né, àquela reclamação, que vai estar interferindo lá no âmbito do direito dele. Então, eu posso ter uma interrupção de prescrição, eu posso ter alguém sendo constituído em mora. Também eu tenho a possibilidade de acessar, no âmbito ainda extrajudicial, através dos cartórios, né, tá buscando atos que seja através de escritura pública. Estou tentando usar uma linguagem mais simples, né, para que todos entendam. Então, se, por exemplo, eu quero fazer um divórcio e eu cumpro as exigências legais, não necessariamente eu preciso judicializar. Eu posso fazer um divórcio através de uma escritura. Eu posso fazer uma partilha amigável de um inventário através de uma escritura. Então, existe, na realidade, no nosso ordenamento jurídico, um conjunto de regras que prevêem forma de praticar atos, né? Consequências positivas para quem cumpre essas regras, quem pratica os atos dentro das regras, e consequências que, entendo eu, que não são legais, que não são positivas para quem não cumpre dentro das regras, né? E quando você tem violações, né, a mesma coisa, consequências que não são positivas. Como é que eu posso resolver, né, meus problemas? Como é que eu posso alcançar os meus interesses? Ah, eu tenho que entrar com uma ação judicial. Não necessariamente. Eu sou suspeita para falar, de França, porque eu sou advogada há mais de 20 anos e eu sempre recomendo que as pessoas consultem um advogado, um profissional de direito. Eu brinco que a gente tem uma cultura no Brasil de só procurar o advogado quando tudo é errado, né? Mas o ideal é procurar o advogado antes de praticar o ato, para que você saiba como praticar o ato. Você quer comprar um terreno, não dá para você simplesmente ir lá e comprar um terreno. Você sabe como comprar o terreno? Você sabe qual é a documentação necessária para comprar o terreno? Você sabe se quem está vendendo o terreno para você é de fato o proprietário do terreno? Sabe se ele pode vender para você? Você sabe se esse terreno, de repente, está com dívidas? Se está penhorado? Se o município pegou por conta de dívida de IPTU? Então, é muito comum que as pessoas pratiquem atos sem consultar um profissional, acabem se envolvendo em situações que são lesivas para elas e depois elas ficam desesperadas. Existem, sim, situações que, infelizmente, você vai precisar do Poder Judiciário. E aí, nesse acesso ao Estado, no exercício da função jurisdicional, que é tão somente uma parte do que significa acesso à justiça, esse indivíduo ele pode ter um tratamento diferenciado, como o não pagamento das custas judiciais, se for o caso de uma pessoa hipossuficiente, né? A gente vai ter também a possibilidade de uma prioridade na tramitação, se for, por exemplo, uma pessoa idosa. Então, o próprio tratamento do judiciário, quando ele recebe o cidadão, ele precisa utilizar-se de um critério subjetivo
porque ele vai sim tratar de maneira diferenciada esse sujeito para saber se ali tem alguma peculiaridade que ele precisa de um tratamento especial. E isso está dentro do que a gente chama do acesso à justiça. Se você fala de uma pessoa idosa, ela não tem, né, o mesmo tempo, ela tem uma urgência para que as demandas dela sejam apreciadas. E por isso ela tem uma prioridade. Né? Algumas pessoas também que possuem alguns diagnósticos de doenças também vão precisar de uma prioridade. Pois bem, então, se eu falo de acesso à justiça através do judiciário, então a lei também me garante um tratamento diferenciado. Mas eu vou resolver o meu problema só através do judiciário? Não. A legislação prevê a possibilidade de se resolver através do consenso. E hoje, mais do que nunca, o ordenamento jurídico, como conjunto de normas, incentiva o profissional de direito para que ele mostre essa opção para aquela pessoa que se apresenta buscando uma solução para o problema. Então, hoje, você tem um judiciário que está assoberbado, um judiciário que está com uma taxa de condicionamento de processos absurda. Então, nós temos problemas estruturais sérios para que o judiciário dê resposta célere aos indivíduos, porque também está ligado ao acesso à justiça, que essa resposta venha dentro de um tempo com eficiência e diretamente resolvendo o problema do indivíduo. Também não adianta a pessoa entrar com uma ação, aí o juiz olha e vê assim, ah, mas acontece que aqui eu acho que não foi contra essa pessoa, não. Vou extinguir o processo sem julgamento do mérito. Ué, deu sentença, deu rápido, mas não entrou no mérito. Então, o nosso Código de Processo Civil, do CPC de 2015, que é um código que traz uma parte geral, não existia no Código de 73. Nessa parte geral, nós temos vários princípios também que norteiam a atuação do judiciário para que garanta o acesso à justiça. Então, ali eu tenho uma reprodução do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ali eu tenho consagrado o princípio que garante a decisão de mérito em tempo eficaz. Então, dentro do âmbito do Poder Judiciário, eu tenho a necessidade de buscar que o Estado me dê uma resposta num tempo razoável e que vá, de fato, no núcleo central do conflito. Mas nós temos muitos problemas hoje para que isso aconteça. Por falta de investimento, do meu ponto de vista, investimento no Poder Judiciário, tá? E ainda, né, outros problemas estruturais que eu não vou entrar no mérito aqui. Mas o que a gente precisa investir, né, seguindo essa nova sistemática processual? Nesses meios de solução de conflitos que prestigiam a vontade das partes, que prestigiam a autonomia das partes e vai se operar através do consenso. Então... Não. Oi, pode falar. Eu ia dizer, inclusive, que quando eu dou aula de contratos, né, a gente sempre tem que explicar a autonomia da vontade, né, aquela questão da ideia, pelo menos no contrato, aquele contrato Código Civil, não um contrato com a administração, que aí a gente tem outras situações, né? Até o Nilson teve aqui falando de licitações, né? Porque essa arte de contratar com a administração é uma arte, né? Você tem que dominar aquele assunto. Mas eu sempre que dou aula de contratos, eu explico, eu tento passar para os alunos essa questão de o quanto que a lide no Brasil, ela virou a primeira opção. Na realidade, ela deveria ser a última raça. Então, se o contrato tem como primado a autonomia das vontades, se eles transigem para constituir um contrato, a gente deveria pensar sempre que a gente poderia conseguir terminar as situações pendentes, né? E que isso também só terminasse... pela autonomia da vontade. E que isso só terminasse com um terceiro trazido ali para aquele vértice ali para dar uma decisão, quando fosse realmente difícil a solução. Mas a gente se acostumou, o brasileiro se acostumou a judicializar tudo, né?
E ele parece que assim, parece que se a gente resolver, eu estou sempre no prejuízo, então deixa o juiz dar a sentença. E não é assim, a gente sabe disso, né? E foi bom você ter falado dessa questão dessas ações extrajudiciais, porque isso não esvazia a advocacia. Na realidade, existe até uma advocacia extrajudicial, porque a gente sabe que certos atos, ainda que não judicializados, eles precisam da presença do advogado, como o divórcio, como outras questões. Isso não esvazia a advocacia, mas esvazia o judiciário, né? Alivia-lhe o judiciário. E achei interessante também, eu até anotei aqui, porque quando você fala de outras situações que permitem o acesso à justiça, não ao judiciário, mas à justiça como um todo, e a gente vê, por exemplo, às vezes ter um telefone disponível é uma forma de você resolver uma situação. É quando você cria um canal digital, quando você consegue o diálogo, porque nada melhor do que para se estabelecer a justiça, e a justiça aqui eu estou falando do lato senso mesmo, é o diálogo, né? Eu acho, que a gente trazer o diálogo para as nossas situações Sim. como um todo. Então, eu gostei muito da sua fala. Eu ia te perguntar uma outra coisa. Já eu sei que você, como advogada, sei da sua atuação, né, na subseção da Leopoldina e tudo mais, e eu queria que você falasse para a gente também um pouco dessa questão do acesso à justiça durante a pandemia. A gente, na realidade, responder isso é continuar na mesma linha de Sim. pensamento que estávamos anteriormente. Por quê? Eu atuo Não. vai de vez em quando vai entrar ligação. Aqui é live raiz, né? Se bem que hoje, hoje não tem cachorro latindo, não tem criança chamando, de vez em quando tem, né? Seguindo nessa mesma linha, né? Eu não atuo na Justiça Trabalhista nem na Federal. Mas foi Aham. interessante como nas três, né, nas três dimensões do judiciário, trabalhista, federal e estadual, nós tínhamos comportamentos bem diferentes, tá? Então, no que diz respeito a acesso ao judiciário, eu Uhum. tenho contato com uma advocacia trabalhista que, por mais que tenha ocorrido algumas dificuldades no início, né, principalmente no que tange a expedição de mandado de pagamento, alvará, porque praticamente de um dia para outro, os sistemas tiveram que funcionar. Sistemas que sempre tiveram problemas, Sempre. né? Sempre foi um Então, problema para mandar um ofício, sempre foi um problema para fazer um alvará, sempre foi um problema. Então, aquilo que sempre deu um problema ou outro no cotidiano, de repente teve que funcionar tinindo, porque só tinha aquele caminho. só tem Mas com esse. todos os problemas, né, que ocorreram na Justiça do Trabalho, eu vi muitos elogios. Que a Justiça do Muitos. Trabalho estava sendo diligente, que a Justiça do Trabalho estava aproveitando aquele período para atualizar. Eu vi muitos elogios. Na Justiça Federal, mais ou menos, né? Também A elogio. primeira instância. Oi? Eu também elogio a federal. Eu tive muito. A gente manda Parece que e-mail a e ele primeira despacha no mesmo dia. instância. Parece que a primeira instância foi muito bem, foi muito colaborativa, e a segunda instância nem tanto, né? Então, assim, a Justiça do Trabalho e a primeira instância da Federal estavam colaborando bastante. Já a Uhum. Justiça Estadual, nós tivemos muito problemas. E aí eu te falo como representante da OAB, né, que foram muitas as reclamações. Primeiro porque nós tivemos muitos desencontros de informações, os atos que eram emanados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles eram complexos e determinavam, por exemplo, um home office sem que houvesse estrutura dos funcionários para trabalhar em um home office. E Uhum. aí me sai, de repente, uma informação dizendo que a produtividade do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi estupenda, que foram não sei quantas decisões, não sei quantas sentenças, e aí você escuta a advocacia falando o seguinte: vem cá, quais foram as decisões? Regularize as custas? Certifique-se alguma coisa? Né? Então, assim, houve muita dificuldade para que os processos pudessem ter uma tramitação durante a pandemia. E o acesso, né, inaugural, ou seja, a propositura de uma ação, em termos de processo eletrônico regular, ok, poderia Ok. dar entrada. Agora, se você tivesse que despachar,
né, tentar uma tutela de urgência, por exemplo, o plantão judiciário estava ali assoberbado, tinha assim uma aglomeração terrível. Então, durante a pandemia, o que eu te coloco é uma avaliação da advocacia e não minha exclusivamente, é que de fato nós tivemos uma dificuldade na tramitação dos processos evidenciada na justiça estadual. Lógico, ressalvando aí esforços de alguns funcionários, alguns magistrados que não pararam de trabalhar. Mas, assim, a análise não é individualizada. A análise é realmente, de um modo geral, a instituição. E aí a gente acaba tendo, né, que observar o quanto são valiosas as possibilidades de acesso à justiça sem a judicialização. Porque Exatamente. quando você fala, por exemplo, das ações de família, nesse tempo de pandemia, tivemos várias situações que foram resolvidas pelas próprias partes, como Exatamente. seus advogados. Né? Como é que vai fazer a visitação da criança? Esse tema, então, foi um tema muito discutido em lives. Né? Nós tivemos várias situações onde algumas mães ou pais praticaram alienação parental, porque em nome da pandemia não vai ver mais, né? E aí, infelizmente, a gente teve, por parte do judiciário, inicialmente, algumas posições bem conservadoras, onde havia uma orientação institucional, partindo do Ministério Público, salvo engano, para que as visitas fossem virtuais. E aí, quando você tem, por exemplo, um pai que está habituado a pegar toda semana, de repente só vê pela telinha, é algo muito sacrificante, né? Mas as decisões que eram tomadas pelas partes eram muito melhores do que as decisões que vinham do judiciário. Então, pai, mãe, pai, né? Os pais, de um modo geral, preocupados com os filhos, ajustavam acordos no sentido de, olha, ele fica 15 dias com você, 15 dias comigo, uma semana com você, uma semana comigo. Então, essas soluções, elas eram muito melhores do que você entrar com uma ação judicial, esperar que o judiciário se pronuncie, vai para MP, volta da MP. Não tem como fazer estudo social presencial nesse período de pandemia. Então, eu volto a dizer, o acesso à justiça de forma extrajudicial, ele acabava sendo muito mais eficiente do que correr atrás de um plantão judiciário, enfrentar uma aglomeração para poder conseguir presencialmente uma decisão. Muito confuso. Então, o que eu costumo dizer, de França, é o seguinte: nós temos alguns problemas culturais que envolvem a sociedade brasileira que nos atrapalham no que diz respeito ao acesso à justiça. Por quê? Nós precisamos, enquanto profissionais de direito, bater na tecla da boa-fé e da cooperação. Boa-fé e cooperação. Nós, advogados e advogadas, temos uma função social que é, recebendo o seu cliente, buscar orientá-lo sobre a forma correta de agir dentro da legalidade, respeitando o direito dos outros. Por quê? Se essa é a postura do profissional, e se a pessoa, mesmo querendo fazer errado, não encontrar um profissional que lhe dê guarida, o que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a agir de maneira correta. Então, com boa-fé, com cooperação, extrajudicialmente ou judicialmente, a probabilidade de se obter uma solução que seja de acordo com a lei é muito maior. Então, se eu estou dentro de um processo agindo de má fé, atrapalhando o andamento, não produzo as provas e tudo mais, esse processo pode demorar anos, esse processo ele pode vir uma decisão que não vai atender nenhuma das partes. Então, quando se fala de acesso à justiça, a responsabilidade no âmbito do judiciário é de autor e réu. Autor, réu e Estado, evidentemente, porque ele faz parte dessa relação. Mas a gente tem que tirar aquele estigma, o autor é que tem interesse na ação. Não, o réu também tem que ter interesse na ação, para que aquela solução seja adequada. Mas isso só vai acontecer quando você tem o quê? Boa-fé e cooperação. Então, eu gosto de chamar a atenção sobre isso, de França, pelo seguinte: nós, né, por conta daquele ranço do patriarcado,
o ranço da ditadura, a gente tem aquele fantasma de que alguém acima de mim vai resolver todos os meus problemas, alguém manda em mim. Não, e a gente precisa, enquanto sociedade, se apropriar dos nossos problemas para solucionar os nossos problemas, extrajudicialmente ou judicialmente. Então, acesso à justiça não é problema só do Estado. Acesso à justiça é problema do Estado e de todos nós cidadãos, tá? Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas você já respondeu. Eu ia te falar, trazer a questão da insegurança do trabalho não presencial. E aí você, de uma certa forma, já colocou na sua resposta, né? E outra questão que eu ia também te perguntar, você também já colocou, né? Que é essa questão do ajuste do trabalho do advogado nessa fase. Que quando você diz que esse diálogo, esse ajuste, essa adequação, essa cooperação entre as partes, de modo a viabilizar algumas soluções, eu sei que nem todas poderão ser, né, efetivadas nesse momento, porque algumas coisas dependem, né, de ações presenciais, né? Até semana passada a gente teve com a juíza, a doutora Janice aqui, ela falou com a gente sobre audiência trabalhista por videoconferência. E a gente falou das questões, inclusive, da Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, ela teve várias fases, né? Ela teve uma fase, assim, há um tempo atrás, antes da reforma, muito emperrada. Depois, com a reforma, ela se tornou mais fluida, porque as demandas diminuíram bastante, né? Se esvaziou, né, um pouco, essa questão. Mas a Justiça do Trabalho sempre esbarrou na questão final, da execução, que às vezes o oficial de justiça não consegue penhorar, sempre a parte final. E aí os alvarás ficavam presos e o dinheiro não chegava. Então, com essa pandemia, a gente discutiu que a parte final do processo trabalhista começou a ser viabilizado, porque eles começaram a colocar dinheiro na rua. Né? Prioridade. Mas, por outro lado, as demandas que começavam não tinham como progredir, porque a Justiça do Trabalho é essencialmente audiência. E agora elas estão começando a fluir novamente por conta das videoconferências. E eu fiquei muito satisfeita, assim, com a questão das videoconferências, que na realidade sempre vai esbarrar na tecnologia, porque a gente está aqui falando uma com a outra, mas se faltar luz, a gente para de falar. Fica o telefone, mas a internet começa a bambear, né? Se a gente vai ficar no escuro, a gente depende dessa tecnologia. Mas eu achei, assim, que esse ajuste, essa sintonia fina que o advogado teve que passar, de modo a viabilizar o acesso à justiça, trazendo essas soluções, esses diálogos, essa mediação, me passa o telefone do teu outro advogado, vou ver se eu consigo compor com ele alguma coisa. Isso trouxe mais celeridade, que é uma celeridade que já devia estar sendo ensaiada desde que o Código do Processo Civil, em 2015, nós já temos 5 anos de código, ele veio trazendo isso. Na realidade, ele só corporificou a informação, mediação, conciliação, mas essas intenções de soluções de conflito, elas já existiam anteriormente, só que não estavam ali tão presentes. Então, agora a gente tem que indicar se a gente quer conciliação, já na peça inicial, a gente já tem que indicar, olha só, eu estou disposto. E essa questão que você trouxe da boa-fé. Porque a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa já vai para a justiça, mas ela já vai eivada desse vício, desse ranço de que lá a coisa vai funcionar do outro jeito. E a boa-fé fica afastada. E eu acho que a gente tem que começar a trazer de volta a boa-fé para a gente andar dentro da bolsa com ela, né? Tem que ficar agarradinha na gente ali, né? Falo isso para os alunos. Né? Falo, gente, olha só, boa-fé é igual desodorante, debaixo do braço. Então não dá pra gente... eu falo isso pra ele, falo, boa-fé é igual desodorante. Tem que estar ali debaixo do braço seu, você não pode deixar em casa. Senão vai feder o negócio, sabe? Então, a gente tem que lembrar que a gente acha que porque a coisa tomou um aspecto oficial, que tem um terceiro, que é o juiz ali, que vai definir, não importa o que eu penso, não importa o que eu faço, não importa o que eu acho. Não, a boa-fé tem que estar junto. Achei sua fala maravilhosa. Mas eu ia falar isso. Então, você trouxe aqui uma informação para mim que eu achei muito importante, porque a gente tem tido muitas informações trabalhistas e federais, da Justiça Federal. E essa informação que você trouxe da Justiça Comum, né?
Achei muito proveitosa, muito mesmo. O que mais você vai me perguntar aí de França? Eu falo Não, demais, eu não quero acabar. não, você não fala demais, não. Aqui o tempo voa, né? A gente já está com 35 minutos, né? Quando a gente assiste live dos outros, parece que não acaba nunca, né? A nossa parece que Vai piscou, falar. acabou. Não, Então, não. olha, eu queria aproveitar Fala. mais um tempinho, né? E falar o seguinte: eu faço uma verdadeira campanha de França para que a advocacia ela se torne cada vez mais independente do poder judiciário. Porque eu digo o seguinte, nós advogados e advogadas, nós não precisamos ficar refém de um poder judiciário que muitas vezes faz com que a gente fique surpreso com algumas decisões que a gente fala assim, gente, mas de onde veio essa decisão? Como assim o judiciário? Como, sabe? E a gente se coloca refém, a gente se coloca... Eu acredito que na medida que cada vez mais, né, um advogado olha para o outro advogado e vê um colega. Eu não gosto daquela expressão ex-adverso. Extra-diverso, né? É um colega, ele é seu colega, ela é sua colega, não são parte, não são inimigos. Na medida que os advogados e advogadas olharem uns para os outros e falar assim, olha, eu posso trabalhar com você e não contra você, as soluções fora do âmbito do judiciário, elas vão ser mais rápidas, menos custosa para as partes, né? E menos desgastante para todo mundo. Né? Eu sou uma defensora, apesar de ser nova, né, nos estudos sobre a advocacia colaborativa, mas eu sou uma defensora da advocacia colaborativa, que é uma modalidade de atuação profissional onde o diferencial do advogado colaborativo é que ele vai buscar o consenso de todas as maneiras, junto com o advogado da outra parte, tá? E, inclusive, ele assina um termo de não judicialização. Professora Thalita, vou mandar um alô aqui para o Diego Maia, que ele acabou de entrar e está aqui com a gente, tá, Diego? Obrigada por você ter entrado aqui. Tá? É um CEO que fala sobre vendas e ele fala sobre desenvolvimento pessoal, já esteve aqui conosco no nosso projeto e fala muito todos os dias na Antena 1, 2 vezes por dia. Ele esteve aqui com a gente, entrou aí para falar aqui com a gente aqui. Tudo bom, Diego? Prazer. Aliás, um beijo dos alunos que estão aí se manifestando. Até meu filho entrou na live agora há pouco. Um beijo para todo mundo. Mas a advocacia colaborativa, ela tem esse diferencial. Por que eu vou assinar um termo de não judicialização? Porque na medida que nós temos, né, um advogado por uma parte, advogado pela outra parte. Os outros advogados falam o seguinte, olha só, nós vamos empenhar esforços para fazer um acordo. Tudo que a gente falar aqui fica aqui. Se não conseguirmos um acordo, vocês podem procurar outros advogados que a gente não vai seguir. Você cria um canal de comunicação onde todos vão dialogar. Uhum. Os dois advogados vão estar ali cooperando para que seja construída uma solução com a participação das partes. E um dado muito importante de França é que às vezes o leigo ele não entende que quando você faz um acordo extrajudicial, muitos desses acordos sequer precisam ser homologados judicialmente. Alguns, quando você tem interesses de incapazes, né, menores e tudo mais, você faz o acordo e leva até o juiz para que ele homologue, e essa homologação tenha uma sentença, uma força de sentença, né? Mas, dependendo dos direitos ali envolvidos, eu não preciso levar nem para o juiz para ele dar o carimbo dele. Eu acabo tendo ali um título executivo extrajudicial. E às vezes o leigo pensa assim, mas vale? Vale. Mas vale assim, que se ele não cumprir, eu posso obrigar ele a cumprir? Sim, é lógico que não é você que vai chegar lá através da sua própria força para obrigar. Se você tiver que obrigá-lo, aí você vai ter que pedir ao Estado para enfiar o pé na porta para obrigar. Mas você não vai precisar de uma ação para provar, para poder discutir o direito, para o juiz dizer quem tem razão. Não. Se você já fez um acordo extrajudicial, se você já tem um título executivo, o juiz só vai virar para outro e falar, cumpra. Exatamente. Então, às vezes, falta para o leigo esse entendimento que eu posso sim, o meu advogado com o advogado do outro, criar uma solução, formalizar, né, num documento,
onde nós vamos, evidentemente o advogado vai estar assessorando e dizendo quais são os requisitos para isso, mas vai ser formado um título executivo extrajudicial. E o meu problema está resolvido sem precisar chegar às portas do Poder Judiciário. Então eu faço uma campanha, sabe? Eu convido toda a advocacia. Toda vez que eu entrego carteira, eu falo isso. Advocacia, advogados, advogadas, vamos nos unir. Nós não precisamos demandar toda vez no Poder Judiciário. Então, é lógico, a gente sabe que sim, algumas situações vão precisar ser judicializadas. Mas é uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura, inclusive no âmbito acadêmico, onde a formação profissional era do advogado beligerante, você é preparado por litígio. E hoje na academia a gente vê essa mudança, né? É ensinado o litígio, é ensinado como trabalhar no contencioso, que é judicializando, mas todas as outras portas hoje são trabalhadas de maneira mais adequada, mostrando para o profissional que o caminho dele não é só litigar. Existem formas de se resolver problemas sociais, de se atender a demanda do indivíduo na sociedade, para que ele, num tempo razoável, consiga preservar os direitos dele, sem precisar judicializar. E isso que é acesso à justiça. Acesso à justiça é isso. Né? Proteger o direito do indivíduo da maneira mais célere possível, respeitando aí todas as garantias de ambas as partes. Eu digo sempre, a gente já está caminhando aqui para o nosso final, e eu digo sempre para os meus alunos o seguinte: enquanto você puder resolver, significa que você pode resolver de qualquer jeito, desde que você não fira a ordem pública, ok. Mas você pode resolver de qualquer jeito. O dia que você coloca na mão de um juiz para ele resolver para você, ele vai ter formas específicas de solução, porque ele está preso à lei. Ele não pode mais transigir como você poderia. Tá bom, então eu faço assim, você faz assim, você cede aqui. Lá não. Lá ele vai ter que dar uma decisão e ele vai ter que ponderar só nesse que está escrito, porque às vezes situações não são ouvidas, pessoas, os certos interessados não conseguem ser ouvidos, né? Você não consegue levar tantas provas. E aí, olha o olhar dessa pessoa, dessa terceira pessoa, que a gente espera que seja idôneo, e a gente crê que vai ter. Mas eu já tive processo extinto, porque o juiz diligenciou pelo Google Earth, botou o link do mapa, sabe? Disse, eu olhei lá e a casa precisa de uma perícia. Só que aquela pessoa não morava naquela casa na data que o Google foi lá, entendeu? E fez a foto. A foto é de 2015, a pessoa morou lá. Olha isso. O princípio da não surpresa, né? Aí o que acontece? Chegar e falar o seguinte, ó, digam as partes, tendo em vista essa informação. Exatamente, não, mas aí tinha um negócio que ele tira da cartola. Tipo assim, poderá o autor pleitear novamente em vara, quer dizer, aí olha a pessoa, ela olha para ela e fala assim, eu não tenho, porque se ele já sabe que for para a vara, ele vai ter custa, ele vai ser avaliado de outra forma, o olhar sobre ele é diferente. Então, você está falando de juizado especial, acesso à justiça e juizado especial é outra live. Não, pois é, não, porque a gente fica, né, eu trabalho no administrativo do INSS, então eu tenho muitos processos na esfera administrativa, e apesar de ser um processo, né, que a gente tem instâncias, que tem todo aquele hiperprocessual que a gente pode recorrer, que pode, né, se defender e tudo mais, mas a gente ainda não está judicializado. E as pessoas falam assim, não, eu entro logo na justiça, não quero nem saber. Eu falo, mas eu não, porque se eu puder resolver ali, gente, é um processo a menos, é uma situação judicial a menos para você produzir prova, para você ir lá, vou fazer, mas lá eu não tenho saneamento, lá toda hora eu posso juntar uma prova, lá toda hora eu posso entrar, eu posso dialogar, eu mando um e-mail, e na justiça eu tenho todos os atos que têm que ser alimentados conforme o código. Eu acho que você conseguiu dar bastante essa informação relacionada à justiça, porque na realidade, como você mesmo falou, a justiça é um todo, não é só o judiciário, né, no nosso país.
eu engrosso fileira com você nessa questão da gente trabalhar muito mais essas questões da advocacia extrajudicial e essa autocomposição de conflitos, né? Trabalhar essas questões do diálogo, enxergar o nosso colega, né? Eu já fui conciliadora, já tive que quase que apartar a briga de advogado dentro da sala, porque um brigando com o outro, e cliente achando que, às vezes, pelo contrário, às vezes cliente do advogado de cara feia com o advogado dele, porque o advogado foi simpático com o outro, quer dizer, o cliente entra, né, porque o cliente entra na audiência achando que ele vai ver o tribunal de júri do filme americano, né? A qualquer momento vai vir uma prova que vai salvar o processo. Ele acha que vai ter isso, né? E aí ele já não entende nada. Aí se acaba aquela conciliação que a pessoa fala, eu sigo a exordial, e o outro fala, não tenho nada a declarar, e aí pronto, e aí quando acaba eu via muitos clientes falando para os advogados, acabou? Acabou. Ele não entendeu nada, aconteceu o quê? E o cliente voltar depois e falar, doutora, a senhora me explica o que aconteceu? Então, assim, eu acho que o diálogo tem que ser trazido, a boa-fé nas relações profissionais. Adorei, boa fé ser igual desodorante, vou roubar para mim, tá? Pode roubar, porque a gente tem que usar esse diálogo mais vezes, e é um diálogo não só entre as partes, mas entre os advogados, concordo com você, porque é isso que vai fazer a gente ter diálogo também com o juízo e com a administração, porque a gente não pode ficar achando que só batendo cabeça e dando pancada que a gente resolve as coisas. Exatamente. Professora Thalita, hein? nós estamos 46 minutos, nós estamos pertinho de acabar. E como eu sempre digo, eu quero agradecer à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por esse projeto. E foi um projeto que começou porque a gente ficou recluso, né? Todo mundo, né, sentenciado às suas casas, e a gente não se via, e a gente falei, vamos fazer alguma coisa. E a universidade abraçou, hoje em dia é um projeto oficial das ações, né, em tempos de pandemia. A gente está pela Pró-Reitoria de Extensão, a gente tem até uma bolsista, que é a Vitória, que está aí com a gente, e a gente vai depois querer transformar isso numa informação de um artigo, de algo que a gente possa trazer todas essas informações de volta para a universidade, prestar um relatório. Eu sei que você já faz parte da história da universidade, mas eu fiquei feliz de você fazer parte também desse projeto. E te passo a palavra para as suas alegações finais. E só. Na realidade, eu só quero agradecer pelo convite, me disponibilizar para o que eu puder ser útil, acrescentar, participar das atividades. Eu fico muito feliz, eu sou muito grata por ser hoje da família rural, carrego a universidade no meu coração. Fico feliz que você hoje esteja com a gente também. Você sempre foi uma aluna muito querida e hoje é uma professora muito querida. Boa sorte nesse projeto e conte comigo. Um abraço para todos. Quero que você volte aqui para a gente falar de juizado. Pode ser? Oh! Vou ter que tomar um Rivotril antes. É verdade, é bem por aí. Mandar um beijo para minha amiga Letícia Aidar, que acabou de entrar aí. Beijo, Letícia, já esteve aqui com a gente, é autora de uma CLT que eu carrego comigo, que meu suporte para dar aula de Direito do Trabalho é a CLT dela, do Calvê e da Simone. Beijo grande. Posso salvar essa live? Com certeza. Tá, então vou salvar, mando o link para você. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus. E quarta-feira a gente está aqui também falando de um tema muito interessante com uma graduanda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, a Gisele, que vai tratar sobre racismo, sabe, e Constituição, que é um tema muito sério, um tema muito importante, e a gente precisa falar disso, porque a gente não pode se calar diante de certas situações, tá? Com certeza. Professora, beijo grande, volte sempre. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.